Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, com a família de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito abençoados. Que Deus abençoe seu dia, sua noite, que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seus negócios, que Deus abençoe sua saúde. Porque se você veio aqui hoje, é porque o Senhor quer te abençoar através da sua palavra. Nós não estamos aqui porque somos mais bonitos, ou porque somos altos, baixos, loiros, morenos, não. Nós estamos aqui, você só está aqui essa noite porque o amor de Deus te alcançou. Você só está aqui essa noite porque a fidelidade do Senhor te alcançou. E eu quero falar um pouquinho sobre isso essa noite, sobre fidelidade no Senhor. Mas eu queria começar orando hoje. Curvem suas cabeças. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse momento de estar aqui na tua casa, louvando e glorificando o teu nome. Obrigada, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão aqui. E eu sei que ninguém está aqui por um acaso, mas que o Senhor trouxe cada um de nós aqui para ouvir a tua palavra. Então, Senhor, fala conosco. Que nós possamos sair daqui abençoados através da tua palavra. Eu me coloco diante do Senhor como um vaso vazio de mim, para que eu seja cheia do teu espírito. E que eu venha falar aqui não coisas que eu acho que é, mas que a tua palavra tenha certeza que é. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre fidelidade no Senhor. Mas o que é fidelidade no dicionário português? Vou ler para vocês. Fidelidade é qualidade do que é fiel, lealdade, retidão, constância, perseverança, exatidão, veracidade, grau de precisão com que um sistema reproduz som e imagem, cumprimentos de compromissos, monogamia assumidos com cônjuge, companheiro ou namorado. O que eu quero falar aqui essa noite é sobre constância, é sobre perseverança, é sobre compromisso. E nós sabemos que Deus, que o Senhor é esse para conosco. Isso não há dúvida. E nós proclamamos, através das nossas canções, como foi proclamado aqui hoje, que Deus é fiel. E é verdade, porque Ele é fiel. Nós declaramos com a nossa boca a fidelidade de Deus para conosco. Mas, na verdade, Deus é fiel com Ele mesmo. Deus, Ele cumpre. Não há nada que Ele diga ou que Ele fale que Ele não cumpriu. Então, o Senhor, Ele é fiel com Ele mesmo. Nenhuma aliança, nenhuma promessa Ele deixou de cumprir. Se nós voltarmos lá em Gênesis 9, nós vamos ver lá a palavra que fala sobre Noé. E o Senhor fez uma aliança com Noé. O Senhor fez uma aliança com Noé que nunca mais o mundo ia acabar em água. Eu não sei o que ele vai fazer, mas se ele falou, está falado. E assim, é tão lindo quando Deus faz uma aliança que quando aparece o arco-íris no céu, quem já viu o arco-íris? É Deus falando, irmãos, quando eu vejo o arco-íris no céu, eu me emociono. Sabe por quê? Porque eu penso assim, o Deus lá de Gênesis, que conversou com Noé, ele está aparecendo aqui agora e falando assim, ei, eis a minha aliança firmada. Então isso é muito, eu me emociono muito quando eu vejo, porque é Deus falando conosco, é Deus confirmando a aliança. E lá em Gênesis também ele fez várias alianças com Abraão. Quando ele falou que daria um filho para Abraão, e Abraão e Sara até tentou dar um jeitinho, porque achou que a aliança não ia ser cumprida. Deus nem importou para a ajudinha que eles deram. Mas Deus cumpriu a promessa de Isaac. Então, Deus é muito lindo quando a gente vê Deus cumprindo a aliança. E nós somos tão falhos. Nós até fazemos aliança com Deus. Ah, Senhor, mas eu faço essa aliança e agora vai dar certo. E eu vou agora até o fim. Daqui a pouco nós estamos o que arriando. Esquece até da promessa que foi feita.
Então, a pergunta para nós hoje, como igreja, é: como anda a nossa fidelidade para com Deus? Como anda a sua fidelidade para com Deus? Será que nós temos sido fiéis ao Senhor? Será que Ele é o nosso Deus de fato? Será que a nossa fidelidade é condicional? Será que a nossa adoração é condicional? Será que o nosso amor é condicional? Porque nós não adoramos a Deus porque a vida é boa. Ah, eu adoro a Deus porque minha vida é boa. Não, nós adoramos a Deus porque Ele é bom. Nós adoramos a Deus porque Ele é bom o tempo todo. Irmãos, tem noção disso? Deus é bom. Nós cantamos isso hoje. Deus é bom o tempo todo. Então, eu quero falar um pouquinho essa noite sobre fidelidade. Eu queria falar lá no livro de 2 Crônicas 16. Queria que vocês prestassem bem atenção na leitura da palavra. 2 Crônicas 16, eu vou ler na NVI. Não sei se vai programar aqui. Que diz assim: no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa, rei de Judá. Então Asa juntou prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio, e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades Amazém de Naphtali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispa. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Por acaso os etíopes, os líbios, não eram um exército poderoso com grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou nas suas mãos. 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terás de enfrentar guerras. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso, ficou tão indignado que mandou prendê-lo nessa época. Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. 12. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Sepultaram-no no túmulo que ele havia mandado cavar para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito coberto de especiarias e de vários perfumes de fina mistura e fizeram uma imensa fogueira em sua honra. Irmãos, esse texto aqui nos mostra os últimos anos do reinado de Asa, que tinha sido fiel, um rei que começou bem, começou diferente do seu pai, do seu avô e diferente de todos que passaram antes dele. Mas eu quero que vocês voltem no capítulo 15. No mesmo livro, capítulo 15. 2 Crônicas, capítulo 15, diz assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odete. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo
de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no e ele deixou que eu encontrasse. Naqueles dias, não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam a todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas vocês devem ser fortes e não se desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado. Nesse pedaço que eu li aqui, aqui está uma descrição do que o Senhor estava trazendo para o reinado de Asa. Agora eu quero ir lá para o versículo 16. Continua no mesmo capítulo 15, versículo 16. O rei Asa chegou até a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou e queimou no vale do Cedron. Embora os altares idólatras não tinham sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele, seu pai, havia consagrado. E não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. Ele começou bem. Ele foi um rei diferente do seu pai e do seu avô. Destruiu o poste ídolos, fez o contrário que os seus antepassados fizeram, que eram perversos aos olhos do Senhor. Ele voltou para o Senhor, ele propôs uma reforma religiosa, ele conclama o povo a voltar à adoração a Deus, e houve paz e prosperidade em Judá no tempo em que ele reinava em Judá. Entretanto, no texto que nós acabamos de ler, no 19, fala que houve paz até o 35º ano. E aí nós começamos a ler no texto do 2 Crônicas 16, no 36º ano do reinado de Asa. Irmãos, 36 anos o rei Asa foi um homem fiel a Deus. 36 anos ele andou em amor ao Senhor. 36 anos ele andou num caminho reto ao Senhor. 36 anos ele promoveu reforma religiosa. 36 anos ele chamou aquele povo para adorar ao Senhor. 36 anos ele obedeceu a Deus. 36 anos ele foi fiel ao Senhor. E 36 anos, o Senhor, Deus inclinou os ouvidos a Judá. 36 anos, o livramento do Senhor esteve sobre Judá. Mas no 36º ano de Judá, porque o reino já estava dividido, Israel e Judá, o rei de Israel invadiu a cidade de Judá, e ao invés do rei Asa, que caminhava 36 anos com Deus, buscar a ajuda de Deus, ele foi buscar a ajuda do inimigo. Ele foi buscar a ajuda do rei da Síria, de Ben-Hadad. Ele não buscou a ajuda do Senhor. Ele buscou a ajuda do rei da Síria para que expulsasse Baasa, o rei de Israel, do seu território. E ele negociou os tesouros do seu próprio palácio e da casa do Senhor. E aí eu fico pensando, como é importante a gente ler tanto a Bíblia, né? Ler, depois você volta e lê de novo, depois você volta e lê de novo, até Jesus voltar ou até você partir para ele. Porque é lendo a palavra de Deus que a gente conhece o caráter do Deus que nós servimos. É lendo a palavra de Deus que a gente conhece o que Deus pensa. A gente conhece como Deus age. A gente conhece como Deus sente. Como assim, pastora? O Deus do Antigo Testamento, gente, o Deus do Antigo Testamento não mudou nada. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus com o mesmo temperamento, com a mesma vontade soberana, com o mesmo poderio, com a mesma força, com a mesma lealdade, com a mesma fidelidade. O Deus... Ah, pastora.
graças a Deus que Jesus veio, né, irmão? Porque se Jesus não tivesse vindo, todos nós tínhamos virado churrasquinho. Então, glória a Deus, porque Jesus veio. Mas o Deus do Antigo Testamento, ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o mesmo Deus. Ele cumpriu toda a sede de justiça dele no seu Filho Jesus, para nos dar o quê? Acesso à presença dele. Uau! O véu se rasgou para que eu e você pudéssemos nos achegar ao Senhor. Então, irmãos, nós deveríamos ser a geração, aprendendo com as gerações passadas, aprendendo com o rei Asa, revestido do poder do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós deveríamos caminhar de uma maneira diferente. Sim ou não? Sim! Nós deveríamos caminhar de uma maneira diferente. Mas será que nós temos feito isso? Será que nós não temos buscado soluções dos nossos problemas em cisternas rotas? Será que nós não temos buscado solução dos nossos problemas em falsos ídolos? Buscado renovar o nosso vigor, as nossas esperanças, aonde elas não estão. A fidelidade, irmãos, está ligadinha com a adoração. E eu quero falar para vocês que adoração não é música. Adoração não é música. Adoração é um estilo de vida devotada ao objeto adorado. Ou seja, aquilo que eu adoro ocupa o topo da minha lista de prioridades. O que tem ocupado a sua lista de prioridades em primeiro lugar? Aquilo que eu invisto meu tempo, aquilo que eu invisto os meus afetos, aquilo que eu invisto a minha atenção, aquilo que eu invisto o meu dinheiro, onde eu invisto tudo isso, esse é o meu Deus. Como assim, pastora? Esse é o meu Deus. Aquilo que está em prioridade na sua vida, que você investe tempo, é o seu Deus. E a gente fala muito contra a idolatria romana, né? Mas acontece que nós também temos falsos ídolos, todos os dias pleiteantes o que é o lugar do Senhor no nosso coração. Todos os dias. E assim, uma evidência muito simples que eu posso falar para vocês é que nós gastamos mais tempo olhando com a tela de celular do que lendo a palavra de Deus. Nós gastamos mais tempo em rede social do que fazendo uma visita para alguém. Nós gastamos mais tempo com o celular do que mandando um áudio, abençoando a vida de outra pessoa, intercedendo por alguém. Nós gastamos mais tempo pensando no último lançamento da moda, naquilo que eu quero usar, naquilo que é bom para mim, naquilo que eu quero fazer com os meus projetos humanos, do que perguntando ao Senhor, Senhor, qual é o meu propósito? Qual o meu propósito nesse dia que se chama hoje? O que o Senhor quer fazer através da minha vida hoje? Nós até queremos perguntar, né? Mas nós temos medo da resposta. A gente pergunta e sai correndo, né? Para não ouvir a resposta. Porque se Deus falar para a gente fazer uma coisa que a gente não quer, irmão, a gente até chora. A gente pensa, não, Senhor, eu não. Envia a Rosane, não me envia, não. Então a gente, às vezes, nem perde tempo em perguntar como o Senhor quer me usar nesse dia que se chama hoje. E essa tem que ser a nossa primeira pergunta quando levantamos. Porque nós estamos sendo absorvidos, irmãos, por esse tempo que nós estamos vivendo como nunca antes. Nós estamos adoecendo. Nós estamos doentes. Todos nós, irmãos, estamos doentes com a tecnologia, com o celular. Nós queremos achar perfeição aonde não tem. Para a gente postar uma foto, a gente gasta 3 dias para escolher a foto. Porque a gente quer perfeição. Aí quando a gente olha para a foto, olha para a pessoa, olha para a foto, a gente pensa, uai, peraí, a pessoa faz até uma cirurgia plástica ali na foto. Nós estamos doentes.
Nós precisamos ser curados, porque esse tempo está nos consumindo. E nós estamos deixando, viu, irmãos? Nós estamos deixando. A gente fala daqui um pouquinho, não, né? Então nós estamos deixando. Mas voltando aqui, você percebe que quando o rei Asa volta para buscar ajuda e não de Deus, porque assim, quando nós estamos muito na tecnologia, em tudo, a gente não se preocupe, nem importa em buscar a ajuda de Deus, não. Nós somos assim, como o rei Asa. E o rei Asa, quando ele volta para buscar ajuda, não busca de Deus, e sim do seu adversário, do seu próprio irmão, porque a tribo de Israel estava dividida, como eu falei para vocês. Mas era o mesmo povo. Era o povo de Deus. Era o povo de Israel e o povo de Judá. Mas ele foi procurar ajuda do inimigo. Ele podia ter falado assim: Senhor, o que eu faço? Meu irmão Baás invadiu o meu território. O que eu vou fazer com ele? Não. Vou procurar ajuda do meu inimigo. Ele é mais forte. Ele é rico. Ele pode. Ele faz. Porque é assim que a gente pensa. Quando a gente vai procurar ajuda aqui de homens, a gente pensa isso. Fulano pode me ajudar. Fulano tem dinheiro. Fulano é inteligente. Fulano pode. Irmãos, ninguém pode te ajudar se não houver uma ordem do Senhor. E às vezes nós estamos assim. E aí, quando Deus manda aqui nesse momento, que Deus manda o quê? Um profeta para falar com ele. E ele diz palavras que o Senhor quer dizer para nós, como igreja, essa noite. Ele diz assim: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. O Senhor está falando isso aqui para nós, irmãos. Muitas coisas não chegam na nossa vida, muitas coisas nós não conquistamos, muitas coisas nós não desfrutamos, porque nós estamos pedindo ajuda para outros deuses. Nós estamos na igreja, mas nós estamos colocando um Deus, um falso Deus, no lugar do Deus verdadeiro. Nós estamos achando que nós somos inteligentes demais. Aí a gente confia no pastor, a gente confia no psicólogo, a gente confia no coach, e eu quero falar para vocês que eu não estou demonizando nem o pastor, nem o psicólogo, nem o coach. Porque graças a Deus por homens e mulheres que Deus tem levantado para serem o que? Auxílio na nossa vida, nas nossas vidas. Serem ajudas, mas a nossa esperança não está em homens. A nossa esperança não está no governo. A nossa esperança não está no líder. A nossa esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Está lá em Salmo 121, porque o Senhor, Ele é indestrutível, Ele é perfeito, Ele é leal, Ele não fracassa, Ele não cansa, Ele não dorme, Ele é verdadeiro, Ele vai até o fim, e é Ele que nos sustenta. É a mão do Senhor que nos sustenta. Quando nós buscamos esperança em outros lugares, ela fica só lá. Ela fica só lá, irmãos. E o profeta que continua no verso 8 e 9, ele fala assim: por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele entregou nas suas mãos. Olha que simples. Quando ele pediu ajuda ao Senhor, o Senhor entregou nas mãos dele. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Aí às vezes a gente para e pergunta, né? Será por que eu estou tão fraco? Será por que eu estou tão fraco na fé? O Senhor fortalece aquele cujo coração é totalmente dele. E esse, irmãos, é o momento que, para a gente deixar a sonda do Senhor entrar nos nossos corações e sondar os nossos corações, para ver se o nosso coração é totalmente do Senhor. Porque às vezes nós estamos enganados, achando que porque estamos na igreja cantando, o nosso coração é de Deus.
Então nós temos que deixar a sonda do Senhor para sabermos se os nossos corações são totalmente do Senhor ou nós estamos nos prostituindo. Será que o Senhor tem totalmente a nossa atenção? Ele tem a primazia dos nossos afetos? Ele tem a primazia do nosso tempo? É dele o nosso melhor? Ou estamos dando restos para Deus? Ou nós estamos dando o que sobra para Deus? Nós gastamos com roupas, nós gastamos em restaurantes caros, nós gastamos em salão de beleza, e está tudo certo, né, irmãos? Porque a gente tem que dar uma cuidada mesmo. Mas quando chega na hora dos dízimos das ofertas, a gente fala, eu queria tanto ofertar e dizimar, mas não sobrou. Graças a Deus que não sobrou, porque Deus não quer sua sobra. Deus, ele não precisa de sobras. Quantas pessoas já chegou, não só em mim, como nos pastores, eu era dizimista, sabe? Há 20 anos atrás, eu era. Mas aí nunca mais consegui ser dizimista. Porque assim, eu recebo, eu pago todas as contas. Vou pagando. Quando chega na hora do dízimo, não sobrou. Que bom que não sobrou, irmão. Você sabe por quê? Porque a única palavra que fala para você fazer provas de mim é no dízimo. Se você der a sobra para o Senhor e for colocar ele ali na berlinda, né, fazer prova dele, você vai se dar mal, vai dar ruim. Se você quer obedecer a palavra, se você quer cumprir, fazer prova do Senhor, dê a sua primícia. Porque Deus não precisa de resto. Nem precisa e nem quer. E aí você pode falar assim, pastora, mas você está falando, porque está falando de dinheiro, né? Aí é assim mesmo. Não, estou falando do seu tempo também. Seu tempo também é dízimo para o Senhor. E nós sabemos que o tempo está passando muito rápido, sim ou não? Você olha para trás, gente, hoje é domingo, daqui um pouco, gente, hoje é domingo de novo. Gente, hoje é domingo de novo. E nós estamos corridos para um lado e para o outro. Mas nós tiramos tempo para sair de casa e passear. Nós tiramos tempo para ir para a academia. Nós tiramos tempo para ir para os aniversários dos amigos, seja perto ou longe. Nós tiramos tempo para deitar no sofá. Nós tiramos tempo para assistir série. Sim ou não, irmãos? Nós assistimos tempo até para assistir a novela. Vai na fé. Tem gente que fala assim, não, eu estou assistindo novela, vai na fé. Não precisa nem ir na igreja na quarta-feira. Irmãos, e nós estamos nos esquecendo de aprofundarmos na palavra. Chega na quarta-feira aqui, ninguém tem tempo de estar aqui na quarta-feira. E às vezes eu sei que tem gente em casa assistindo televisão, tem gente em casa descansando. Pastora, porque eu ando tão cansada. Eu estou trabalhando, tá bom, está trabalhando muito, vamos pedir a Deus para tirar um pouco do seu trabalho? Sim ou não? Não, ninguém quer. Mas ninguém quer tirar a primícia do tempo para o Senhor. Ninguém quer dizer assim, peraí, o Senhor me abençoou, mas no dia do meu compromisso com o Senhor eu vou estar lá. Irmão, nós vamos ser julgados pela palavra. E nós não estamos querendo aprender a palavra. Nós não tiramos tempo, não sobra tempo. Não sobra tempo para estar aqui. E o nosso tempo é dízimo para o Senhor. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, que está escrito aqui, que eu acabei de ler no versículo 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Não sou eu que estou dizendo, e nem sou eu que vou sondar o coração de vocês, mas é o próprio Deus que está dizendo que ele está sobre o olhar do Senhor está sobre todos nós. E é nessa hora aqui que Asa foi confrontado, porque ele foi confrontado aqui, que era para Asa ter rasgado a roupa diante de Deus. Rasgado a roupa, o coração, e ter falado, Senhor, muito obrigado, o Senhor enviou um profeta para me alertar, e eu vou voltar atrás, me perdoa. Não! Hora nenhuma a gente leu isso aqui. Ele não voltou atrás, ele não se arrepende. E às vezes nós estamos assim, nós somos duros. Não, eu vou andar para frente e não vou nem pensar em arrependimento. Irmãos, essa era a diferença do rei Davi e do rei Saul.
O rei Davi, quando ele era confrontado com seus pecados, ele rasgava ali não só a roupa, como o coração, e se humilhava diante de Deus e falava: Senhor, eis-me aqui. Porque arrepender, né? Você fica lá assim: ai, eu pequei, ai, eu sou. Não! Se arrepender é você deixar o que você estava fazendo, irmãos, e prosseguir adiante num novo e vivo caminho. É você prosseguir. E o rei Davi, ele era assim. Por isso ele foi o homem chamado segundo o coração de Deus. Rei Saul? Rei Saul, quando ele era confrontado, ele, não, peraí, né? Porque assim, aqueles bois lá não era para mexer. Mas eu peguei o boi mais gordo e sacrifiquei para o Senhor. E o Senhor falou, não estou te pedindo isso. E às vezes nós estamos assim, Senhor, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou orar, mas o Senhor conhece, né, Senhor? Porque assim, eu cheguei em casa, aquele dia, há 10 anos atrás, eu fui na igreja. Eu fui no estudo, há 10 anos atrás. O Senhor não quer desculpas. Essa é a diferença de rasgar o coração e se arrepender e prosseguir. E eu sei que deve ter muitas pessoas aí mentalmente falando, nossa, gente, essa palavra é muito pesada, a pastora gosta de pegar pesado. Essa palavra é palavra de juízo, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus nossa, o que é isso? E realmente, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é lindo, mas Ele também é justiça. Nós não podemos nos esquecer da justiça de Deus. E Deus está mandando um alerta para a igreja. Eu quero te dar o melhor dessa terra. Eu quero compartilhar com você meu coração. Eu quero te curar. Eu quero te abençoar. Eu quero estar com você no dia mau. Eu quero te sustentar no dia das adversidades. Mas o seu coração não é totalmente meu. O Senhor está mandando um alerta para nós, para a igreja. Nós não estamos dedicando o nosso coração totalmente ao Senhor. Nem nas pequenas coisas, quanto mais nas grandes. E é o que a palavra de Deus diz lá em Mateus 25, 23 ou 23, 25. Ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Mas vocês não estão sendo fiel no pouco. E está todo mundo orando, querendo ter mais. E sempre, não é no espiritual, irmão, sempre é nessa vida passageira. Mas nós estamos todos dias, mas nós não somos fiéis. Essa palavra é um chamado à fidelidade ao Senhor. O Senhor está nos chamando à fidelidade. E Asa não estava sendo fiel ao Senhor. Naquele momento ele deixou de ser fiel ao Senhor. Aí se nós formos lá para o versículo 12, coloca aqui para mim o versículo 12, porque eu esqueci de colocar aqui. Capítulo 16, versículo 12. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou ajuda ao Senhor, mas só dos médicos. Irmãos, ele foi acometido por uma doença e mesmo assim, ele não busca ajuda ao Senhor. Ele podia ter falado, Senhor, dê direção aos médicos, eu preciso ser curado. Olha essa doença que me acometeu, tem misericórdia de mim? Não. Ele se esquece do Senhor e se volta só para os médicos. E eu não estou aqui, irmãos, encorajando ninguém a não procurar médico, não, viu? Porque glória a Deus pela vida dos médicos, glória a Deus pela medicina, graças a Deus pelos medicamentos, mas a última palavra é do Senhor. A última palavra vem do Senhor. Ontem, sexta-feira, eu estava num culto, né, ecumênico de uma formatura, inclusive da Jordana, e lá os 3 palestrantes falaram a mesma coisa. Deus está te entregando algo, mas você não é Deus. Então Deus está entregando na sua mão o seu sonho, você vai ser médico, você vai poder curar pessoas, mas você não é Deus, porque a última palavra vem de quem? De Deus. E todos falaram a mesma coisa.
Porque quantas pessoas, irmãos, já morreram por causa de erro médico? Quantas pessoas já morreram por medicamentos errados? Eu sempre trabalhei na área da saúde particular e esse último trabalho meu agora, eu trabalhei com um oftalmologista, doutor Jerônimo, e quantas pessoas eu já vi chegar lá e perder a visão por erro médico. Eu já vi uma menina, princesa de 5 anos, ter que tirar o olho. Foi muito triste por erro médico. E aquela pessoa chegou, aquela mãe chegou ali com aquela criança, porque a minha sogra disse que ele é o melhor médico que tem. Então ela disse que orou e disse que era para me trazer aqui. Eu olhei para ela e falei assim, amém, amém, porque o jeito que ela falou, tipo assim, que já tinha os médicos, já tinha uns 3 ou 4, uma equipe que cuidava dela. Passou da hora a infecção, teve que arrancar o olho fora. Então, aquilo foi muito triste. Eu já vivi muitas coisas tristes de erro médico. Então, todas as vezes que eu preciso ir ao médico, preciso ir ao hospital, eu oro, irmão. Manda os anjos na frente, Senhor. Abençoa esse médico, tira toda a confusão da cabeça do médico, vai adiante de mim. Ele estudou, mas o Senhor me fez. Ele estudou, mas o Senhor me formou. Ele estudou, mas o Senhor me deu a vida. O Senhor me conhece. Irmãos, até para fazer o botox eu oro. Porque o povo pensa assim, não, botox, qualquer esquina faz, não. A pessoa aplica errado e deixa com a cara torta. Então, até para isso, nós temos que orar. Senhor, vai adiante. Eu não sei como que esse médico amanheceu, Pai, mas se o Senhor está me indicando lá, abençoa a vida dele. Unge as mãos dele, para que ele possa tocar em mim. Eu sou tua filha, o Senhor me conhece. Então, nós temos que aprender a fazer isso, porque, como eu disse aqui, fidelidade, irmãos, é adoração. E, às vezes, nós achamos que adoração é música. Adorar é honrar ou demonstrar referência por alguém divino ou poder sobrenatural. Considerar com grande ou extravagante honra e devoção. E eu pergunto para você, você é devota ao Senhor? Será que nós temos sido devotos ao Senhor? Porque é muito fácil estar na igreja. Um ambiente agradável, um ambiente limpinho, cheiroso. Sim ou não? Você chega aqui, tem um louvor abençoado. Aí você canta, você chora. Você está sentado nas cadeiras confortáveis. Você chega lá na porta, você é recebido com um abraço. Tem balinhas e gostosas. Tem lanche depois do culto. Isso é bom? Sim. Isso faz parte? Sim. É maravilhoso? Sim. Mas nós temos que tomar cuidado, porque ser igreja não é frequentar um lugar, um ambiente gostoso. Ser igreja não é só chegar aqui, ai, que lindo, olha, tanto que é lindo, todo mundo bonito, todo mundo sorrindo. Não! Isso não é ser igreja. Ser igreja é fazer parte do corpo de Cristo. Ser igreja é ser revestido da vida de Cristo. Irmão, ser igreja é viver o propósito de Deus aqui na terra, que nunca é individualista e sim altruísta. Nós temos que aprender isso. Cristianismo não é sobre o meu umbigo, sobre as minhas vontades, sobre os meus desejos. Cristianismo é sobre o que Cristo está fazendo em mim, enquanto Ele faz em mim, está derramando para o outro. O que está derramando na sua vida? Tem pessoas de olho em você. Tem pessoas olhando para você. E às vezes você não está se importando com o que você fala, do jeito que você age. E as pessoas estão de olho em você. A minha vida é uma vida que derrama, porque Deus derramou a vida do seu próprio Filho na cruz do Calvário por mim e por você. Então, o nosso DNA foi modificado. O nosso DNA foi modificado. Mas não é isso que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo uma fé autocentrada, aonde Deus é quase o gênio da lâmpada. Está precisando de alguma coisa? Vou orar hoje de noite para
parecendo que Deus é o gênio da lâmpada. Ai, estou precisando vender o carro, vou orar. Vai lá e... Ai, estou precisando aumentar meu salário, vou orar. E o que Deus faz? Quer que Ele atende todos os meus caprichos, meus desejos. E quando Ele diz não, a gente fica com a tromba desse tamanho. Ah, não vou na igreja. Orei, Deus não ouviu minhas orações. Quem disse que Ele não ouviu? Ele ouviu sim. Só que Ele respondeu não. Ele respondeu não, e simples assim, porque Ele pode responder não. Irmãos, mas presta atenção, quando você está numa relação de devoção com o Senhor, uma relação de confiança, uma relação de adoração, uma relação de palavra, quando você está lendo, você volta e lê de novo, e você sabe que o Senhor te ama ao extremo. Você pode até pensar, ai, Deus falou não, mas eu entendo, porque o Senhor me ama. Então nós entendemos, porque nós sabemos que Ele nos ama. Irmãos, ninguém gosta de receber um não. Ninguém gosta de ser repreendido. Ninguém recebe uma repreensão e sai falando, eu fui repreendido. Quem faz isso? Ninguém. A própria palavra diz que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Mas sim de tristeza. Mas mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Quando você aceita a repreensão do Senhor, quando você abre os seus ouvidos e ouve a voz do Senhor e desce para o seu coração e você obedece, você aceita, você é curado, você é transformado. E o rei Asa, ele não aceitou a repreensão de Deus. Deus mandou o profeta lá, vai lá falar com meu filho. Não, ele não se arrependeu. E às vezes nós estamos assim, Deus está falando, Deus te traz, Deus te confronta, e você não se arrepende. E nós temos que aprender isso, porque quando nós aceitamos a repreensão da palavra, a repreensão que vem de Deus, nós somos curados e transformados pelo poder da palavra de Deus. Mas a gente não gosta. E aí que entra o que é confiança. Aí que entra a confiança no Senhor. Quando você confia, a resposta, qualquer resposta do Senhor é bem-vinda, porque o que vem de Deus é bom, é agradável e é perfeito. Estou vendo a movimentação ali, hoje é noite de Santa Ceia. E eu vou parar por aqui, irmãos, porque esse era o recado que Deus queria dar para todos nós. E hoje é noite de Santa Ceia, e é noite de fazermos o quê? Reflexão nas nossas vidas. Então, que nós possamos fazer reflexão nas nossas vidas antes de nos alimentarmos da Santa Ceia, de tomarmos a Santa Ceia. Pedir perdão para Deus. Aceitarmos a correção de Deus. Aceitarmos a palavra de Deus. Irmãos, nós não estamos aceitando a palavra de Deus. Nós queremos debater com Paulo, com Pedro, com Tiago. Eles falam, a gente, eles falam, Irmãos, nós temos que aceitar a repreensão da palavra de Deus. E se Deus te trouxe aqui, a palavra não era para o seu vizinho, nem para Maria, nem para o João. A palavra é para você. A palavra é para mim. A palavra é para nós que estamos aqui. Então, que você possa aproveitar essa noite, que é noite de Santa Ceia, e pensar, Senhor, tem 10 anos, ou 20 anos, ou um dia, ou 3 semanas que eu estou na igreja, estou igual o rei Asa. Quando eu preciso de ajuda, não vamos ver, eu corro lá para o inimigo. E começo a negociar os princípios de Deus com o inimigo. Então, que nós possamos aprender essa noite e saber, irmãos, que o que importa é o que as Escrituras ensinam, não o que você acredita. Eu li essa frase e coloquei no meu stories lá, que é do Paul Washer. Acho que é assim mesmo que fala. E eu achei maravilhoso, porque é isso. O que importa não é o que o que importa é o que as Escrituras ensinam, não o que eu e você achamos ou acreditamos. Então, que você possa rasgar o seu coração diante do Senhor. Que você possa pedir perdão do Senhor. Você possa se entregar verdadeiramente a Deus. E falar, Senhor, eis-me aqui.
porque o tempo está chegando ao fim. O Senhor ainda está nos avisando, mas vai chegar uma hora que não tem mais aviso. Então, que nós possamos aceitar a correção do Senhor. Amém? Quem puder ficar de pé, nós orarmos. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Ah, Senhor, como é bom saber que tem um Deus que cuida de nós, que fala conosco, que prova o seu amor. E nós sabemos que o Senhor não precisa provar o teu amor, mas a cada dia o Senhor prova o teu amor por cada um de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada vida que entrou aqui na tua casa. Abençoa cada família aqui representada. Que o Senhor derrama sobre nós a tua cura. Pai, em nome do Senhor Jesus, teu povo precisa ser curado pelo bálsamo que desce do teu trono. Nós precisamos ser curados, Senhor, por ti. Ah, Senhor, nos ensina a andar por um caminho reto. Que nós não venhamos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós venhamos sim a olhar por alto de onde vem o nosso socorro, que é do Senhor que fez os céus e a terra. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque tu és santo, porque tu és soberano e mesmo assim o Senhor se preocupa com cada um de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença aqui que é real. Obrigada pela tua palavra. Obrigada por cada vida. Obrigada pelo ar que respiramos. Obrigada por tudo, porque eu sei que até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos conduzido e que o Senhor possa nos conduzir ainda mais. É o que nós cremos. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia.